Olá! Então, a gente vai para a terceira e última aula do dia. Hoje é o primeiro dia da Escola em Teoria das Categorias. E quem vai ministrar o curso é o Mike, ele é doutorando no IMUSP. E ele vai fazer uma introdução a funtores polinomiais. Então, gente, muito obrigada por estarem aqui acompanhando esse evento. E muito obrigado, Mike, por ter topado fazer essa apresentação para a gente. Que isso, obrigado você, Ana, por estar por trás da organização do evento, né? A gente ajuda como pode. Então, eu planejo hoje, na verdade, eu vou dar duas apresentações, a de hoje e de amanhã. Eu vou falar hoje, vou tentar terminar a introdução de categorias cartesianas, localmente cartesiano fechadas, e amanhã introduzir, então, a teoria de funtores polinomiais em categorias localmente cartesiano fechadas. No terceiro dia, no horário da minha apresentação, o Steve Audi, vai falar sobre álgebras de Martin-Löf, né? Então, a ideia é que nesses dois primeiros dias eu faça uma introdução, né, o básico, os conceitos básicos que seriam necessários para entender com maior propriedade a palestra do Steve. Bem, vou começar introduzindo categorias localmente cartesiano fechadas. Que bom que eu sou o terceiro, que eu não vou precisar passar e eu vou ter menos tempo também, né? Não vou precisar passar pelas coisas mais introdutórias de teoria de categorias. Vocês me ouvem bem? Eu acho que isso é importante perguntar no começo, porque eu não vou ter Sim, estou certeza. escutando bem. Ótimo. Bem, a gente pode ter algumas interferências caninas, então, qualquer coisa, me desculpe. Vou começar relembrando a ideia de adjunção, porque isso aqui vai ser muito importante daqui para frente, né? Tudo que a gente for fazer daqui para frente vai envolver a ideia de adjunção. Então, uma adjunção, vamos lá, adjunção. Bem, lembra que se eu tenho funtores F que vão de uma categoria, que vai de uma categoria D para uma categoria C, né? E o funtor G que vai da categoria C para a categoria D, a gente diz que F, dizemos que F é adjunto, já vou escrever na anotação, tá? F é adjunto à esquerda de G, né? Isso aqui significa F adjunto à esquerda de G, que vai ser equivalente a dizer que G é adjunto à direita de F, né? Isso vai acontecer se somente se eu tiver uma bijeção de funções, tá? De morfismos, na verdade, morfismos em C de f de y para x, né? O conjunto de morfismos de f de y para x estiver em bijeção natural com os conjuntos de morfismos de y em d de y para g de x, certo? Natural, isso é uma bijeção natural em y e x, tais que y está em D e x em C, certo? Ser natural significa que se eu tiver uma função aqui, por exemplo, f de y para um x para um x', né? Se eu tiver uma função de g de f de y para x,
e aqui uma função Q. Né? Isso aqui vai me dar, aqui é um x', tá? Isso aqui, né, pela minha objeção, vai me dar uma transposta, que eu vou denotar assim, uma transposta, e essa transposta vai viver no conjunto de morfismos de y para g de x, e vai ser equivalentemente igual a f de y para... Não, era um erro, perdão. Y para g de x, g de x'. Aqui eu vou ter a transposta de g, aqui eu vou ter g aplicada em q, certo? A transposta é simplesmente fazer a transposição de uma função g, é simplesmente eu pegar essa função g aqui e levar ela através da minha bijeção para uma função g barra, que eu vou chamar de transposta, tal que a transposta da transposta é igual à função original. E aí a gente tem o caminho inverso também. Vamos lá, peraí. A gente tem o caminho inverso. Se eu tenho uma função, um mapa y, de y' para y, chegando em g de x, né, que vai, nesse caso, vai ser um mapa do lado direito dessa bijeção. Se eu faço a transposta, ok? Se eu faço a transposta disso, eu vou ter agora, como eu estou indo no caminho inverso da minha bijeção, eu vou ter, aqui eu vou chamar isso aqui de f, isso aqui de um r, eu vou ter agora a seguinte situação, f de y' para f de y para x, onde aqui eu vou ter a transposta de f, e aqui eu vou ter f de r, certo? Isso é o que define uma adjunção. Ah, quaisquer dúvidas podem me interromper, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos de adjunção que ocorrem naturalmente na categoria de conjuntos e vou querer generalizar isso para outras categorias, né? Que é geralmente o que a gente faz. A gente olha para as construções dentro de uma... A gente olha para as construções que a gente faz dentro da categoria de conjuntos e tenta generalizar para outras categorias, criando assim uma classe de categorias. Essas adjunções que eu vou mostrar aqui são as adjunções que fazem com que a categoria de conjunto seja o que a gente chamou de categoria cartesiana, né, localmente cartesiano fechado. Né? O primeiro exemplo que eu vou dar é o exemplo do produto. O produto. O funtor produto, na verdade, né? Lembra que a propriedade universal de um produto, pode pensar que a gente está em conjuntos, tá? Fica mais fácil de pensar. E aí a gente generaliza isso depois para categorias arbitrárias. Lembra que a propriedade universal de um conjunto vai me dizer que, para dar um morfismo H de A cartesiano B, que aqui no caso é só uma função, não, perdão, inverti. Um morfismo que vai de um conjunto C para um conjunto, produto cartesiano de A com B, é o mesmo que dá. Isso aqui está em bijeção com as funções que vão umas funções f que vão de C para A, e funções G que vão de C para B, certo? Ou seja, é o clássico que a gente faz, né? Dá um morfismo por produto, é o mesmo que dá um morfismo para os componentes. Isso aí se traduz em teoria das categorias em uma propriedade universal, que é o seguinte: eu vou ter aqui a projeção de A em A, que eu vou chamar de PA, a projeção de B em B, que eu vou chamar de PB, e para todo morfismo C, né? Se eu te der um mapa, uma função que vai de C para A, e uma função
de C para B, né? Tá, né? Eu vou ter uma única função H aqui, existe uma única função H aqui, tal que, né, esses triângulos aqui comutam. Isso aqui define um produto e, mais que isso, se a gente faz a seguinte coisa, se a gente pega um conjunto B, eu consigo definir um funtor que vai da categoria de conjuntos para a categoria de conjuntos, que leva qualquer elemento, qualquer conjunto A, no conjunto A cartesiano B. Isso aqui me dá um funtor, que na verdade, se eu for ser mais preciso, vai ser um pseudofuntor, porque qualquer produto, né, qualquer construção que você faz em categorias vai estar determinada a menos de isomorfismo, né? Então, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Acontece que, na categoria de conjuntos, a gente tem uma bijeção canônica, né? A bijeção é a seguinte: os homomorfismos do produto cartesiano de A com B para C estão em uma bijeção natural com os homomorfismos, ou seja, as funções que vão de A para C de B, em que eu estou colocando C elevado a B, é o conjunto das funções de B para C. Como é que isso acontece? Bem, se eu tenho um elemento aqui, digamos, uma F que vai do produto de A com B para C, eu mando essa bijeção, mando essa F para a seguinte função, né? Como aqui eu vou chamar de F barra. F barra vai ser, tem que ir de A para C elevado a B, F barra leva o meu Azinho simplesmente em F aplicado em A tracinho, certo? Essa é uma disjunção, essa é uma bijeção natural, então pela nossa definição de adjunção, eu acabei de mostrar para vocês que esse funtor aqui é adjunto à esquerda desse funtor aqui na categoria de conjuntos, certo? Isso aqui é o que a gente chama de currying, em geral. Quem é da programação vai de um lado para o outro, etc. Isso aqui, essa disjunção, né, a gente diz, então, que a categoria de conjuntos é cartesiana fechada. Mas eu vou chegar nisso depois. Né? Eu acho que é bom lembrar um pouco do objeto terminal da categoria de conjuntos. Objeto terminal. O objeto terminal ele é simplesmente o produto nulo, né? O produto de zero, do conjunto vazio, de um conjunto vazio de conjuntos. Que a característica universal do objeto terminal é a seguinte, né? Eu vou chamar ele de 1, para qualquer categoria eu vou denotar ela por 1. Na categoria de conjuntos vai ser o conjunto com apenas um elemento, né? E a propriedade universal é para todo conjunto A, né? Na categoria de conjuntos, né? Eu vou ter um único morfismo de A para 1. Existe um único morfismo de A para o objeto terminal, e isso vale para qualquer, né, uma propriedade universal que determina o objeto terminal em qualquer categoria. Só para relembrar. E agora a gente vai definir outro funtor também, que é o funtor pullback. Certo? A mesma coisa, a ideia é a mesma, só que agora a partir de outra construção. Aqui eu vou supor que eu tenho uma função de A para C, uma função de B para C, todos conjuntos, tá? Aqui eu vou chamar de F, eu posso chamar aqui de F',
certo? Isso, vou chamar assim. E o pullback é definido da seguinte maneira. Eu faço esse diagrama aqui, pego esse diagrama, F', o pullback de F' por F, que às vezes eu vou denotar assim, A cartesiano, com um Czinho B, vai ser um conjunto, tá? Com a seguinte propriedade universal. Para todo conjunto D, se eu der uma função g de linha para B e uma função g para A, vai existir uma única função de D para o pullback, que eu vou chamar de H, tal que isso aqui comuta. O quadrado comuta e os triângulos comutam. Está me dizendo que o pullback é simplesmente, né, dar uma função de um conjunto P para o pullback, que às vezes eu vou denotar assim também. É a mesma coisa que dá uma função de D para A, uma função de D' para B, né, tal que, aí entra a comutatividade dos diagramas, F, F' composto com G' é igual a F composto com G. Ou seja, se eu fizer essa composição aqui, eu vou ter a mesma composição que aqui, certo? E aí, em conjuntos, né, existe uma caracterização canônica, né, do pullback. Lembra que todo limite, né, nesse caso, produtos são dados a menos de isomorfismo. Pullbacks também, mas existe uma caracterização canônica, que vai ser o conjunto dos elementos de A e B, tal que F de A igual a F de B. Aí, antes de partir para as definições do que seriam uma categoria localmente fechada ou de uma categoria fechada, eu vou precisar dar algumas outras definições. A primeira delas é a definição de categoria fatiada. Eu não sei se tem um nome em português mais adequado para isso, mas é o que eu consigo pensar no momento. Categoria fatiada. Ela funciona da seguinte maneira, né? Se eu tenho C uma categoria qualquer, e, digamos, um X é objeto de C, eu consigo definir uma outra categoria, que eu vou denotar de C fatiado sobre X, cujos objetos vão ser, os objetos de C sobre X vão ser simplesmente morfismos de A para X. Eu geralmente vou denotar Azinho, né, para morfismos de A para X que pertencem à minha categoria C, e os homomorfismos, né, os mapas entre A, P. Aqui eu vou cambiar muito entre essa notação, né? Às vezes eu vou colocar A aqui, eu vou representar esse conjunto, para representar, isso aqui é um abuso de notação, tá? Esse A aqui carrega o Azinho. Às vezes eu vou colocar o Azinho, às vezes eu vou colocar o A, e o B é a mesma coisa, o B carrega um Bzinho, um mapa, tá? Então, um homomorfismo aqui vai ser simplesmente um triângulo comutativo. Eu vou ter o meu Azinho aqui, vou ter o meu Bzinho aqui, vou ter um A, vou ter um B, vai ser mapas desse tipo aqui. Mapas H desse tipo aqui.
os homomorfismos. Então, para todo objeto em X de uma categoria, eu consigo definir a categoria fatiada sobre X. Agora, a gente vai olhar para como que funcionam, né, o funtor pullback na categoria de conjuntos, né? Porque, lembra, eu defini aqui o que era um pullback, mas não defini o que seria o meu funtor pullback. Eu vou definir, então, o meu funtor pullback da seguinte maneira. Se eu tenho um morfismo f aqui, digamos, uma função, né, que eu ainda estou na categoria de conjuntos, que vai de f de x para y, eu posso definir o funtor pullback da seguinte maneira. Para todo elemento, ele vai ser um funtor que vai da categoria fatiada, na verdade aqui eu estou em 7 ainda, então da 7 fatiado sobre y para 7 fatiado sobre x, né? E ele vai fazer o seguinte, eu vou representar aqui o meu pullback. Se eu tenho aqui o meu x para y f, ele vai pegar todo o morfismo A sobre y, esse morfismo aqui, e vai levar no meu pullback sobre x. E eu vou representar assim, tá? Aqui eu vou ter uma projeção sobre x. Então, ele vai pegar um elemento, o meu pullback, o meu funtor pullback, vai pegar um elemento A sobre Y, Azinho, e vai levar nesse elemento sobre X aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de projeção sobre X. Isso aqui lembra nada mais, nada menos que A pullback sobre Y, X, certo? Eu não lembro. Sobre projeção sobre X. Esse aqui é o meu funtor pullback. De novo, é um pseudo-funtor, porque o pullback é definido a menos de isomorfismo, mas nós não vamos entrar nesse assunto. E, bem, o que eu quero aqui é construir aqui eu construí uma adjunta, um adjunto à direita, né, ao funtor produto. O que eu quero é construir duas adjuntas. Eu quero chegar na seguinte situação. Para todo f de x para y, eu quero construir as seguintes adjunções. Meu funtor pullback, ele vai de 7 sobre y para 7 sobre x. Eu vou querer construir uma adjunta à esquerda e uma adjunta à direita. Mike, posso te interromper um instantinho aqui, porque tem Pode uma falar. pergunta? Sim, pode falar. Esse C sobre X é definido de forma análoga a uma categoria vírgula, estão perguntando. Então, eu conheço... Eu não sei exatamente o que você está chamando de categoria vírgula. Não é a coma? Categoria coma, né? Porque o que você está fazendo é a slice, né? É a slice. A coma é outra coisa, né? São coisas diferentes, mas elas têm uma construção parecida, né? Tem uma construção Acho que tem um parecida. jeito formal de relacionar as duas coisas. Mas eu posso olhar isso daí depois. Beleza. O Hugo tá só comentando aqui como é mais geral. Ok. Então é isso. Eu construí um funtor pullback. Eu quero construir agora uma adjunta à esquerda, que eu vou denominar por sigma f, e eu vou chamar em geral, eu vou chamar de soma dependente. Já estou adiantando o assunto, né, dependente. E, na verdade, eu vou trocar as cores, porque depois eu vou usar cores diferentes. Mas vamos lá, só para a gente ir se acostumando. Essa aqui eu vou chamar de soma dependente. Esse aqui, que é o adjunto à direita, eu vou usar π de f, πzão de f,
vou chamar de produto dependente. Talvez fique mais claro por que chama soma dependente, produto dependente depois. Tá. Eu vou agora, para poder facilitar as nossas contas, tá? Porque trabalhar com a categoria fatiada é um pouco difícil, mas a categoria de conjuntos tem um truque, né? Um truque que a gente vai usar, que chama reindexamento ou reindexação. E ele vai consistir no seguinte truque, né? Se eu pego uma função f, perdão. Se eu pego uma função f que vai de A, um conjunto A, para um conjunto X, eu posso representar essa função f como um conjunto indexado sobre X. Como? O que é um conjunto indexado sobre X? Eu vou denotar assim, tá? É uma coleção de X, de AX, de conjuntos AX, para todo X pertencente a X. Qual conjunto indexado eu consigo a partir de uma função f? Simplesmente o conjunto, né, o indexado por x a partir das pré-imagens. Então, f vai ser equivalentemente, né, eu posso colocar f equivalentemente como eu vou colocar ax igual a f, a pré-imagem de x. Então, eu vou ter uma bijeção entre funções de A para X e mapas né, conjuntos indexados sobre o conjunto X. E se eu tiver um conjunto indexado sobre X e outro conjunto indexado sobre X, que eu vou denotar ele por BX, um morfismo de A para B é nada mais, nada menos do que um conjunto, chamar esse morfismo, digamos, de G. Nada mais, nada menos do que um conjunto indexado de morfismos. Ou seja, vai ser G de X, de A de X, para B de X, para todo X em X. Certo? E aí, eu vim daqui para cá, né? Como é que eu vou daqui para cá? Simplesmente, né, se eu tenho AX, X pertence a X, eu vou levar isso daqui no seguinte objeto. Eu vou construir primeiro um objeto que vai ser a soma disjunta, eu vou denotar assim, a soma disjunta de x pertencente a x, de ax, e o meu mapa para x vai simplesmente levar um elemento aqui, x, azinho, no meu x, é a projeção em x. Então, esse vai e volta vai definir, na verdade, uma equivalência. Eu vou ter uma equivalência entre a categoria slice sobre I e a categoria de conjuntos indexados em I. Agora eu vou querer reescrever o meu pullback, meu funtor pullback, né? Vamos lá. Se eu tenho uma função f que vai de x para y, eu construí o funtor pullback que vai do slice, né? A fatia, que slice é em inglês. A fatia sobre y de 7 para a fatia sobre x. Eu vou querer reescrever isso daqui, só que usando aquela equivalência que a gente viu. Então, vai ser a mesma coisa que um funtor, que vai dos conjuntos indexados sobre y para os conjuntos indexados sobre x. Esse funtor vai fazer o seguinte, que é o que a gente chama de reindexamento.
eu pego um conjunto indexado sobre y, a y tal que x, tal que y pertence a y, e vou mandar em a f de x para todo x pertence a x. Isso aqui está bem definido, né? Porque para todo x eu tenho o valor de f de x em x, de f em x, e isso daqui, por sua vez, vai ser um elemento em y, é só pegar o meu AY. Né? Então, se eu for fazer um diagraminha para representar isso daqui, seria algo mais ou menos nesse sentido aqui. Se eu tenho uma função, eu tenho um conjunto aqui x, um x1, x2, x3, x4, uma função e um conjunto y, y1, y2, y3, né? Se você me der qualquer função, digamos, essa função aqui. Levo o x1 no y2, o x2 no y2, o x3 no y3 e o x4 no y1. Eu vou poder dar uma descrição em termos de fibrações, tá? Vou dar uma descrição em termos de fibrações. Se eu tenho aqui, digamos, a fibra sobre y1, y2, y3, a fibra sobre y2 e a fibra sobre y3. Eu vou chamar isso aqui de A1, A2, A3. Estou abusando um pouco da notação. Isso aqui é minha função f. Né? Aí eu vou fazer a mesma coisa para o conjunto x. Eu preciso de 4 bolinhas. x1, x2, x3, x4. O que esse funtor está fazendo, né, que é o funtor pullback, ele está simplesmente levando, está fazendo com que agora eu tenha uma fibração sobre x1, sobre x, no qual a fibra sobre x1 vai ser a pré-imagem de y1, que vai ser... Não. Isso, tá certo. A fibra sobre x1 vai ser a mesma coisa que a fibra sobre f de x. A f de x é x2, então aqui eu vou ter A2, f de x2 é x2, aqui eu também vou ter A2, f de x3 é y3, aqui eu vou ter A3, e f de x4 é y1, então aqui eu vou ter A1. Então, o meu funtor pullback, se eu olho para ele em termos de conjuntos indexados e dou uma interpretação em termos de fibrações, é isso que ele está fazendo. Certo? Agora, usando essa descrição, que é um pouco mais visual, e por isso ajuda a gente a construir a adjunção que a gente quer construir, lembra que a gente quer construir uma adjunto à esquerda e uma adjunto à direita a esse funtor. Certo? Então, vamos lá. Primeiro eu vou construir o adjunto à esquerda. Adjunto eu vou usar outra anotação também, tá? Outra anotação, deixa eu colocar aqui. Às vezes eu vou chamar o funtor pullback por f de delta f. Então eu vou trocar entre essas duas notações. Vamos construir então o adjunto à esquerda. Então eu vou fazer isso na categoria, ao invés de fazer na categoria fatiada sobre... Né? A categoria fatiada sobre x, eu vou fazer na categoria de conjuntos indexados sobre x, para a gente poder dar uma descrição visual do que seria esse adjunto à esquerda. Tá? Então, eu tenho aqui o meu funtor pullback, que vai, de novo, f. Eu estou supondo que vai de x para y. Eu vou ter o meu funtor pullback,
que vai de conjuntos indexados sobre Y para conjuntos indexados sobre X, eu vou querer uma adjunta à esquerda. Eu vou chamar de soma dependente. Eu vou definir esse adjunto à esquerda da seguinte maneira. Se eu tenho um conjunto indexado sobre... né? Então, se eu tenho um conjunto indexado sobre X, AX, tá, tal que X pertence a X, eu quero mandar... Veja, a adjunção vai no sentido contrário do funtor pullback. Então, eu quero encontrar... eu estou saindo de conjuntos indexados sobre X e chegamos em conjuntos indexados sobre Y. Eu quero definir um conjunto... A partir do conjunto indexado sobre XA, eu quero definir um conjunto indexado sobre Y, que eu vou chamar de produto dependente sobre F de A, e eu vou definir ele da seguinte forma. Isso aqui tem que ser indexado sobre Y. Para definir um conjunto indexado sobre Y, eu tenho que definir qual que é a fibra para cada Y. Então, eu vou dizer que a fibra desse conjunto em Y vai ser igual o coproduto, ou, na verdade, a soma disjunta, né, aqui na categoria de conjuntos, dos elementos para os quais eu vou ter os elementos Y, na verdade, os elementos X aqui, para os quais f de x é igual a y, certo? Então, eu estou indexando sobre y. Aqui, o meu coproduto também está sendo indexado sobre y. Eu estou pegando a união disjunta, né, de todas as fibras A de x, tal que f de x é igual a y. Então, se a gente pega... né, se a gente pega esse desenho aqui de novo, vamos dar um exemplo. Vamos fazer... Tem que calcular o espaço aqui. Acabei. Tá. Agora vamos denotar por A esse seguinte conjunto aqui. Esse aqui é o meu conjunto A, eu vou fazer ele com 5 elementos. A1, A2, A3, A4, A5. Deixa eu mudar essa função aqui, para ficar uma função mais legal. Digamos que f vai mandar o x1 no y1, x2 no y2, o x3 no y... Não. x3 no y2 e o x4 no y2. E aí eu vou criar uma função azinho aqui, que vai mandar, digamos, o A1 no x1, o A2 no x2, não, o A2 no x1 também, o A3 no x3, o A4 no x3 e o A5 no x4, tá? Representar o que é a soma dependente a partir de f, então, seria a seguinte coisa. Vamos pegar aqui as fibras sobre x. 1, 2, 3, 4. Tem 4 fibras, né? Então, aqui, deixa eu dar um espaçamento maior, senão não vai caber. 4 fibras. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou ter a fibra sobre x1, a fibra sobre x2, a fibra sobre x3, a fibra sobre x4. Deixa eu fazer um pouco maior também, porque senão não vai dar certo. Tem uma fibra aqui, outra fibra aqui, outra fibra aqui, outra fibra aqui. Isso aqui é A1. Não, isso não é A, não. Tá certo, é A. A fibra sobre de A sobre X1, a fibra de A sobre X2, A3, A4. Certo? Agora, eu vou querer construir uma fibra sobre Y. Então, vamos fazer a mesma coisa.
Y1, Y2, Y3. Beleza. O que é A1? A1 é simplesmente a pré-imagem por X1. Então, A1 vai ser a mesma coisa que A1 e A2, que é a pré-imagem por X1. Né? A2 vai ser a pré-imagem por X2, que é um conjunto vazio. A3 vai ser a pré-imagem de X3, que é A3 e A4. Certo? Isso. E X4 é a pré-imagem por X4, que é A5. O que está me dizendo é que agora a gente pode construir a seguinte fibra, né? Que é essa fibra aqui. Para todo Y, né, que eu estou pegando aqui a fibra sobre Y, eu vou olhar os elementos de X que chegam em Y. Quais elementos de X que chegam em Y? É X1 e X2, certo? Então, eu vou fazer a união disjunta de A1 com A2, que vai ser simplesmente esse conjunto aqui, A2, união disjunta com o conjunto vazio. Mesma coisa para o Y2. O Y2 é a imagem de X3 e X4. Então, eu vou pegar A3 e A4. Qual o produto de A3 com A4? E aqui vai ter A3, A4. E aqui vai ter A5. Como não tem nenhum elemento de X chegando em Y3, isso aqui vai ser o conjunto vazio. Então, na representação por fibras, é assim que a gente constrói o produto dependente de A por F. Certo? E isso aqui vai ser uma disjunção à esquerda, né? E aí eu não vou mostrar porque a gente vai ficar sem tempo, mas fica como exercício, então. Mostrar... Espera aí. Mostrar que... A gente quer mostrar que é uma disjunta à esquerda, né? Então a gente tem que mostrar que existe uma objeção natural da seguinte maneira. Aí aqui é sobre... Aqui é sobre Y. Aqui é sobre X. Para todo A, para X, B para Y. Assim, Bzinho. Ou seja, mostrar que isso aqui é uma disjunção e mostrar que isso aqui, ó, é uma bijeção natural. Não é muito difícil não, dá umas continhas, mas fica como exercício. Agora a gente quer fazer, então, o adjunto à direita. Adjunta à direita, né? Adjunta. Essa aqui é um pouco mais complicada. De novo, eu tenho um f, uma função f vai de x para y. Eu vou ter o meu funtor pullback, que vai dos conjuntos indexados sobre y, dos conjuntos indexados sobre x. Vou fazer uma adjunta à direita, que eu vou chamar de PDF, que é o produto dependente. Né? Produto dependente. Mesma coisa, né? Meu PID, esse funtor que eu vou chamar de produto dependente,
ele vai dos conjuntos indexados sobre X para os conjuntos indexados sobre Y. Então, se eu pego um AX para todo X pertencente a X, ou seja, uma coleção de fibras sobre X, eu vou mandar isso daqui em PF de A. No caso, isso aqui é equivalente, né? Como a gente viu, morfismo A sobre X. PF de A. E como é um conjunto indexado, eu tenho que definir o que ele vale em cada fibra. Então, eu vou dizer que PF de A na fibra Y vai ser o produto de A de X para todo F de X igual a Y. De novo, é um produto indexado sobre Y, né? O que tá variando aqui é o meu Y. E vai ser a mesma coisa, né? Vou até copiar porque vai ser a mesma coisa. Só que, no lugar da soma disjunta, eu vou colocar o produto. Onde eu copio aqui? Né? E aí o que vai ser? Vai ser o mesmo diagrama, porque tudo é igual. A diferença é que na fibra, esse aqui deve continuar sendo vazio, né? Mas a diferença é que na fibra, isso aqui vai ser o meu PF de A, tá? A diferença é que agora, aqui, eu tinha colocado a união disjunta do A1 com o A2. Só que agora eu vou colocar o produto. Aqui, se não me falha a memória, mas como isso aqui, né, o A2 é igual ao conjunto vazio, isso aqui vai ser o vazio, e o produto de vazio com qualquer coisa é vazio. Então, isso aqui vai ser vazio. Aqui, se eu não me falha a memória, vai ser o produto de A3 com A4, sim. Produto de A3, cartesiana A4. Mas A4 é unitário. Então, isso aqui vai ser o mesmo que A3. E aqui é vazio, né? Deixa eu ver se é mesmo. Aqui vai ser o produto vazio. Não, aqui vai ser um. Né? Eu vou ter um único elemento. Né? Porque vai ser o produto do conjunto vazio, né? Então vai ter um único elemento. É porque o produto vazio, como a gente viu, é o elemento terminal. Então vai ser um conjunto, um único elemento. Bem, essa é a representação visual. Por isso que chama produto dependente e soma dependente, né? Porque vai ser uma soma indexada por Y aqui nesse caso. E aqui vão ser produtos indexados por Y. Y e F, né? Por Y e F, porque a gente está pegando a pré-imagem de F. Conjuntos que estão na pré-imagem de F e tomando o produto variando o Y. Então, na verdade, o que a gente está falando quando a gente está trabalhando com essa adjunção aqui, que eu vou repetir ela mais uma vez, F, X para Y, certo? Então, eu vou ter meu funtor pullback, perdão, meu funtor pullback vai de 7 de conjuntos fatiados sobre Y para conjuntos fatiados sobre X. Eu vou ter uma adjunção aqui à esquerda, que é a soma dependente, e uma adjunção aqui à direita, que é o produto dependente. Outra coisa, outro exercício que eu esqueci de falar, é o mesmo exercício anterior. Deixa eu colocar isso mais para baixo. Exercício. Che
checar que produto dependente é adjunto à esquerda, à direita do pullback. Ou seja, que eu tenho uma objeção entre aqui esses conjuntos de morfismos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exato, natural em A. Aqui no caso, aqui é C sobre X. Então A vai para Y, B vai para X. E aqui é em C sobre Y. Certo? Acho que, bem, depois dessas contas complicadas, depois de tudo isso aqui que eu falei, né? Acho que o desenho ajuda um pouco a ter uma intuição. Mas o mais importante que você tem que ter em mente quando você está falando dessa disjunção, que na prática teoria de categoria serve para isso, né? É uma forma de você dar uma descrição simples de, né, um conjunto de dados muito complexos. O que você tem que ter em mente de toda essa exposição que eu fiz é essa figura aqui, ó. Se você entende o que é uma disjunção e entende o que é um pullback, né, você só precisa disso para trabalhar em teoria de categorias, porque como, né, teoria de categorias não está muito preocupada com essa descrição por elementos que eu fiz, mas sim pela álgebra de categorias que a gente vai trabalhar. Então, por isso, a gente consegue chegar na definição que eu dei no começo, né, do que eu falei no começo da minha exposição, que é a definição de categorias localmente cartesiano fechadas. Que eu vou abreviar com a sigla em inglês, que é LCCC, Locally Cartesian Closed Categories. Eu acho faz mais sentido na minha cabeça usar a sigla em inglês. Tá, vamos lá. Lembra que a gente viu duas adjunções, né? A primeira adjunção foi a adjunção com relação ao funtor produto. E, na verdade, foram três, então, né? A primeira foi com relação ao funtor produto, a segunda foi com relação à adjunta esquerda do funtor pullback, e a terceira foi com a adjunta direita do funtor pullback, né? Eu vou definir, então, não sei se eu fiz a escolha correta de definir dessa forma, porque depois mostrar que são equivalentes, mas eu vou seguir o raciocínio que eu tinha feito antes, né? Eu vou dizer que uma categoria C, uma categoria C é cartesiana fechada se C tem produtos cartesianos e para qualquer y em C, eu vou conseguir definir o funtor produto por y, que vai de C para C. Eu vou pedir
que, né, tem produtos cartesianos e eu vou pedir que um adjunto à direita para esse funtor. Um adjunto à direita, que eu vou chamar, que eu vou denotar assim. Ou seja, eu estou só copiando aquilo que eu tinha feito por categoria de conjuntos. Né? Se a gente voltar aqui, a gente construiu essa disjunção. Foi aqui? Funtor produto. Não foi aqui que eu construí. Que eu construí aqui. Essa mesma disjunção, que aqui eu chamei de curring, né? Eu vou pedir que eu vou dizer que uma categoria cartesiana fechada, se eu posso algebricamente transferir essas propriedades aqui, né, da categoria de conjuntos, que é simplesmente dada por uma disjunção, para outra categoria. Ou seja, para dizer que ela é cartesiana fechada, que ela vai se comportar como com categoria de conjuntos, né? Eu só preciso pedir uma adjunta à direita. E eu vou chamar esse mocinho aqui, x elevado a y, eu vou chamar isso aqui de objeto on. Objeto on. Porque lembra, né? O que é esse objeto? Na categoria de conjuntos, esse objeto é o conjunto de funções de x para y, tá? É o conjunto de funções de x para y. Ou seja, eu tenho que esse objeto aqui, né, por ele ser um conjunto, ele pertence à categoria de conjuntos. Né? Então, isso aqui vai ser o mesmo que on x para y. Isso aqui é uma distinção importante, né? Isso aqui, ó, é um conjunto, porque eu estou considerando só categorias concretas, ou seja, categorias onde os morfismos considerados vão ser conjuntos, certo? Só que, para a categoria de conjuntos, essa adjunção aqui, né, funciona tranquilamente. Só que para outras categorias, né, isso aqui não vai valer, né? Porque para outras categorias, isso aqui, deixa eu apagar e escrever de novo, já está ficando confuso, tá? Para a categoria de conjuntos, isso aqui vale. Para outras categorias, isso aqui, ó, não vai valer. Por quê? Porque isso aqui é um objeto que mora em 7 e esse aqui é um objeto que mora em C. Então, o que eu estou dizendo para concluir, né, esse objeto que eu chamei de objeto on é como se fosse a internalização para a categoria C desse objeto aqui na categoria 7. E aí eu consigo chegar na definição do que seria uma categoria cartesiana, localmente cartesiano fechada. C é localmente cartesiano fechada se C, a fatia de C sobre X é cartesiana fechada para todo X em C. Tá? Essa é a definição de categoria cartesiana fechada. Ela é meio... Por isso que eu falei que eu não sei se eu dei as definições na ordem correta, porque essa definição aqui não está dizendo muito sobre categorias cartesianas fechadas, mas o próximo teorema vai resolver esse problema, que é... Eu não sei se eu vou dar conta de demonstrar o teorema. Que horas são? 11. Eu tenho até 11h30. Vamos ver. O teorema é o seguinte. C... C é
localmente cartesiano fechada. Se, somente se, para todo f de x para y em C, as existem as adjunções. Né? Essa adjunção que a gente vem falando dela desde o começo. Aqui é x, aqui é o funtor pullback por f. Existem essas adjunções aqui. Talvez eu não falei uma coisa, né? Mas talvez possa estar gerando confusão, mas toda adjunção é única, a menos de equivalência. Então, se eu tiver então, por isso que eu peço essa adjunção específica, porque o adjunto à esquerda desse funtor sempre vai ser único, a menos de equivalência de funtores. É a mesma coisa para adjuntos à direita, tá? Então, pedir uma adjunção tá bem definido, tá? A menos de equivalência entre funtores, tá? E aí, para fechar a exposição de hoje, eu vou tentar mostrar essa equivalência de uma maneira mais ou menos sensível, né? Porque envolve muitas contas, assim, então é bem complicado. É uma tecnicalidade, mas acho que a prova em si não carrega tanta informação. Acho que o que carrega mais informação é você entender como que funciona uma disjunção e como trabalhar. E ter intuitivamente na cabeça, né, que a gente está falando sobre conjuntos indexados e fibras sobre conjuntos indexados, que aí você vai poder falar de indexações sobre indexações, e etc e tal. E aí a gente vai chegar, né, naturalmente no que vai ser falado na última apresentação, que é a teoria de tipos, né? Teoria de tipos que a galera da computação gosta bastante. Então vamos dar uma ideia da prova aqui. Vamos considerar a ida, né? Se era localmente cartesiano fechada, então eu consigo construir essas adjunções, né? Suponha ser localmente cartesiano fechado, né? Aí eu vou pegar um f que vai de x para y. Vou considerar um azinho que vai de A para X, certo? Eu vou denotar assim para dizer que essa função f, ela pertence, ou na verdade ela está nessa categoria aqui, né? Porque ela é uma função que sai de x, chega em y, então ela está nessa fatia aqui. Eu vou denotar assim também, para dizer que A está na fatia sobre x, certo? Então, só para que a gente tenha em mente né, onde que as coisas estão, se eu aplicar o adjunto à esquerda, que é o soma dependente, sobre A, isso aqui vai estar na fatia sobre Y, certo? E uma coisa que eu esqueci de falar, isso aí pode ficar como exercício. Eu vou mostrar um pouquinho isso, como que isso funciona. É canônico isso, tá? Eu sei que a adjunta à esquerda de A, olha que eu mudei a anotação aqui, tá? Antes eu estava colocando A maiúsculo, agora eu estou colocando A minúsculo porque vai ajudar dali para frente. Mas eu tenho que o adjunto à esquerda do pullback, ou seja, a soma dependente por F aplicado em A, é simplesmente, né? Lembra que A vai para X, eu quero produzir algo que vai para Y,
certo? Isso aqui é, trivialmente, simplesmente, a composição de A com F, certo? Porque se você volta aqui, ó, dá para mostrar isso direitinho, tá? Mas se você volta aqui nesse exemplo, o que você está fazendo aqui é simplesmente pegando a pré-imagem de Y, aqui, ó, o que você está fazendo? Para construir a fibra, essa fibra aqui é aplicado em A1, né? O que você está fazendo é simplesmente, você pega o Yzinho, pega o conjunto que está na pré-imagem desse Yzinho, que vai ser esse conjunto aqui, aí pega o conjunto que está na pré-imagem desse conjuntozinho aqui agora, que vai ser simplesmente esse união disjunta com vazio, no caso aqui, né? Então, esse aqui ficou chato. Mas se você pega esse, por exemplo, deixa eu ver, o Hugo mandou uma mensagem. A mensagem do Hugo é: para ter a bi-implicação, acho que teria que assumir de saída que C tem limites finitos. Sim, tem que assumir. Eu não acho, eu acho que só pullbacks já é suficiente. Não, deixa eu pensar. Eu acho que precisa só do pullback. Mas se tem um pullback. Eu acho que só precisa do pullback, né? Porque eu preciso construir o funtor pullback. Acho que é isso. Obrigado. Mas é isso. O que eu estava mostrando para vocês é que, né, esse elemento aqui é simplesmente essa composição. Aí a fibra sobre Y é simplesmente eu pegar a pré-imagem de F e depois pegar a pré-imagem de A. Né? Se você for olhar, aí você pode checar também. Checar. Usando essa observação, você pode checar de maneira mais fácil a adjunção. Checar on a adjunção. Se você usar isso, fica mais fácil. Certo? Tá. Eu tô assumindo que tá fazendo sentido. Certo. Aí, o que a gente vai usar? Eu tô assumindo que C, e aí a coisa fica um pouco mais complicada. Estou assumindo que C é localmente cartesiana fechada, né? Isso significa que C, a fatia de C sobre Y, é cartesiana fechada. Ou seja, eu tenho eu tenho um funtor dentro dessa categoria aqui para todo, né? Vamos lá. Então tá. Eu estou falando que a fatia sobre Y é cartesiano fechada. Isso vai me dizer que para todo F em C de Y, eu vou ter o seguinte funtor, que é o funtor ON, né? O que eu vou fazer então? Vou usar esse truque e vou definir o meu adjunto à direita da seguinte maneira. O adjunto à direita. Lembra que eu estou assumindo que eu estou partindo de uma categoria localmente cartesiano fechada. Eu quero mostrar que essas adjunções existem. Essa adjunção existe trivialmente porque ela é só composição. Então ela vai existir sempre. O negócio é mostrar essa daqui. Eu vou definir essa daqui da seguinte maneira. A adjunta à direita vai ser de A, ela vai ser o pullback desses mapas aqui. Eu vou pegar sigma F aplicado em A, vou aplicar o funtor exponenciação, porque a minha categoria fatiada é cartesiano fechada. Na verdade, eu fiz um erro aqui, tá? Eu vou pegar isso aqui, F de A, isso aqui vai me mandar em F. Que mapa é esse? É o mapa que simplesmente esquece A, tá?
esse é o mapa que esquece A. Porque isso aqui é o mesmo que a composição de A com F. Esse mapa aqui, que eu estou fazendo aqui para baixo, é o mapa que esquece A. Aí eu vou aplicar o meu funtor, vou chamar esse mapa de Azinho. Não vai confundir. Eu vou aplicar o meu funtor exponencial nesse mapa. Então vai ficar uma coisa assim, ó. Tá? Vou pegar aqui o meu objeto terminal na categoria slice. Qual que é o meu objeto na categoria fatiada, né? Qual que é o objeto terminal na categoria de C sobre Y? É simplesmente a função identidade, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Esse é meu objeto terminal. E vou dizer que o meu produto dependente de A sobre F vai ser esse pullback aqui, né? Acho que assim, tá bem definido agora. Isso daqui não mostra muito, né? Não dá para fazer, não dá para produzir nenhum sentido sobre o que seria isso daqui. Então eu vou tentar dar algum sentido para isso daí. E vou fazer isso mostrando ou tentando mostrar ou deixar vocês pensando um pouco sobre por que que isso aqui vai dar uma adjunção. Esse objeto está bem determinado, ele vai pertencer à minha categoria C sobre X, que é o que eu queria, né, um funtor, né, C sobre Y, né, um funtor que vai de C sobre X para C sobre Y. Mas agora eu quero mostrar que que existe uma objeção. Tá? Em que aqui Bzinho é esse mapa aqui. É um mapa qualquer sobre Y. Vai existir essa disjunção aqui, ó. Vai existir uma objeção, na verdade. Ou seja, isso aqui é o mesmo que dizer que o pullback é adjunto à esquerda do meu produto dependente. Tá? E como que eu vou fazer isso? Deixa eu copiar aqui. Eu vou fazer isso de uma maneira, um truque, tá? Um truque que a gente aprende, mas é um truque. Eu não falei para vocês, mas se eu pego isso daqui, ó, o conjunto de funções, conjunto de morfismos que vão de B para tracinho em C sobre Y, né? Ou seja, vai pegar um elemento em C sobre Y. Vai pegar um elemento aqui. Pegar um elemento A. Não, A vai confundir. Um elemento B' sobre Y. E vai levar no conjunto de morfismos de B para B' sobre Y. Isso aqui também me dá um funtor, que na verdade vai ser um funtor que vai de C sobre Y para 7, né?
porque as minhas categorias são concretas e conjuntos de os morfismos são conjuntos, né? A coleção de morfismos são conjuntos. Certo? Eu vou pegar esse funtor aqui e aplicar no meu diagrama, porque quando eu aplico o funtor em um diagrama comutativo, segue sendo um comutativo. E, além disso, esse funtor preserva pullbacks. Então, eu vou aplicar no meu diagrama, e esse diagrama vai continuar sendo um comutativo, e mais que comutativo, vai ser um pullback. Então, vai ser... Aqui eu vou colocar B. Vou colocar 1. Aqui eu vou colocar B. Aqui eu vou colocar 1. Vou colocar 1. B. Tá meio feio isso aqui. Certo? E o que acontece? E agora, eu vou fazer outro truque, né? Outro truque que eu vou usar a adjunção novamente. A adjunção. Lembra que eu falei da propriedade, da naturalidade das adjunções? Como que eu faço aqui? Se eu tenho, né? Eu vou usar agora essa adjunção aqui. Adjunção. Tá. Essa adjunção aqui. Certo? Se eu usar essa adjunção, usar a naturalidade dessa adjunção, eu vou ver que isso aqui é simplesmente os homomorfismos de B cartesiano F para soma dependente aplicada em A. Isso aqui vai ser os homomorfismos igualmente de B cartesiano F aplicado em F. E como isso aqui é um objeto terminal, né, esse aqui é um objeto terminal, isso aqui vai ser igual ao objeto terminal de novo, né, porque eu só tenho, aqui eu só vou ter um morfismo, né, isso aqui não vai ser um objeto, ou seja, isso aqui, como eu tenho só um morfismo daqui para cá, isso aqui vai ser o conjunto com um elemento, que é o objeto terminal, tá? Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vou ter um mapa J daqui para cá, esse mapa J, isso aqui vai continuar sendo um pullback. Esse mapa J, J de estrela, vai ser simplesmente a projeção de X, né? E se eu desfazer toda essa construção que eu fiz, eu vou chegar à conclusão que esse pullback aqui é isomorfo ao conjunto de funções do pullback de B para... Teria que abrir um pouco mais as definições, mas como a gente está sem tempo, eu vou encerrar aqui por hoje. Mike, obrigada então pela apresentação por hoje. A gente continua amanhã, mas já deixo meus agradecimentos aqui. E abro então para perguntas, comentários, sugestões. Sim. O pessoal está agradecendo aqui no chat também. Tá, o Mike levantou a mão sem querer. Temos alguma pergunta por hora? Eu vou fechar a gravação, e aí se alguém quiser perguntar depois, a gente deixa para daqui a pouco, então. Só um instante, então, só para finalizar, Mike, obrigada. E acho que o Hugo está falando de colocar outros exemplos aqui
Você prefere colocar na gravação ou fora da gravação? Eu posso trazer amanhã os exemplos, Tá porque eu bom, tá acho bom. que eu teria que pensar, assim, geralmente são muitas contas envolvidas, eu tenho medo de errar. Mas você quer exemplo de quê, Hugo? Eu acho que deveria ter colocado mais exemplos mesmo, né? Mas eu posso dar exemplo, por exemplo, poderia dar exemplo na categoria de pré-feixes, eu acho que dá uma construção legal. Só que, tipo, é muita conta. É muita conta. Para a categoria de pré-feixes seria muita conta. Eu posso pensar em exemplos em categorias mais simples, né? Se você tiver alguma sugestão, Hugo. Mas a primeira que eu consigo pensar é pré-feixes. E para dar exemplos em pré-feixes seria um trabalhão. Mas eu posso trazer amanhã, sim. E amanhã eu vou falar de funtores polinomiais, assim. Legal. Então, o Hugo deixa aqui com ideia como álgebra de Heinz, né? Acho que TOPS também é muita conta. Álgebra de É Heinz já. verdade, né? Não, TOPS é conta pra caramba. É, não seria muito adequado. Acho que seria um exemplo pior do que pré-feixes. Mas álgebras de Heinz é legal. Vou trazer esse exemplo amanhã. Dar esse Tá. exemplo. Obrigada, então, mais uma vez. A gente encerra por hoje, continuamos amanhã. Eu vou só fechar a gravação aqui e daqui a pouco já respondo umas outras perguntas de organização.